O Brasil tem bastante nióbio que poderia estar sendo explorado? Tem 99,9% de todas as reservas mundiais de nióbio. A gente só compreendia que o Brasil estava deixando levar seu minério na forma mais simples, que era areia, e alguma coisa precisava ser feita. Usar as nossas reservas naturais, agregando valor aos produtos, em vez de simplesmente exportar commodity. Desenvolvi toda a parte de redução luminotérmica do óxido de nióbio para transformar o óxido em nióbio, né? Recebemos 3 prêmios por esses projetos, 2 em 1981 e 1 em 1991. Com a quantidade que a gente tem nesse material, era uma responsabilidade, né, como é ainda hoje, de que todos os cientistas que trabalham em áreas correlatas pudessem desenvolver materiais, pudessem desenvolver utilidades para esse metal. Mas o Brasil jamais reconheceu o nosso trabalho e, na verdade, ele não conhece o nosso trabalho. O Brasil Consciência de hoje vai tentar corrigir um pouco dessa injustiça. Neste nosso programa, você vai conhecer o Projeto Nióbio, uma iniciativa desenvolvida nos anos 80 que poderia ter dotado o país da tecnologia que hoje nações como Japão e Alemanha dominam. Fique com a gente, o programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. O nosso passeio em busca do resgate do Projeto Nióbio começa em uma viagem ao município de Lorena, onde está a Escola de Engenharia de Lorena, uma das unidades da USP no interior de São Paulo. Ao entrarmos na simpática estrutura da unidade, que até parece uma escola estadual antiga paulista, fomos convidados pela professora Rosa Conte a conhecer o galpão onde está instalado o antigo forno que era o coração do Projeto Nióbio e de onde foram produzidas toneladas de liga de nióbio em forma de lingote. Então, a gente está entrando no galpão que abriga o coração do Projeto Nióbio, que é essa máquina. A máquina é um forno de fusão por feixe de elétrons que produz lingotes do metal desse tipo. A professora Rosa Conte é uma das primeiras pesquisadoras a integrar o projeto quando ele ainda era desenvolvido em nível de laboratório na Unicamp. E é ela que nos conta como essa história começou. Bom, na época eu fazia física na Universidade de Campinas e um dos meus professores era o idealizador desse programa. E eu trabalhava como bolsista de iniciação científica no laboratório dele, quando ele foi convidado a implantar esse projeto aqui em Lorena, não num nível de laboratório, mas num nível piloto. E aí, aqueles colaboradores que trabalhavam com ele no laboratório praticamente foram transferidos para cá, cada um na sua área de atuação. E foi por isso que em 78 nós nos estabelecemos em Lorena para dar andamento ou para dar o estabelecimento do projeto aqui em Lorena, numa escala que deixou de ser de laboratório para ser uma escala piloto. Nós começamos aqui em 1978 num prédio na cidade, né, onde hoje é a Prefeitura de Lorena. A gente começou com 2 salas, desenvolvendo projetos, né? Em 1981 a gente mudou para cá, tá certo? E aí daí para frente, essa foi minha casa durante todos esses anos. Eram vocês de avental aqui o tempo todo, correndo para baixo do centro. Não só avental, mas como picareta na mão para quebrar. A gente assentou muito ladrilho, capinamos muito mato,
O que era preciso fazer, a gente fazia, não tinha luxo. Varremos muito esse galpão aqui. Foi um verdadeiro mão na massa. O professor deles na Unicamp era o pesquisador Daltro Garcia Pinatti, o primeiro a receber o título de professor honorífico da USP. Falecido em 2021, o professor dedicou a vida ao projeto e hoje é considerado o pai do nióbio brasileiro. Outro nome importante para o projeto Nióbio é o do ex-secretário de Tecnologia Industrial José Walter Bautista Vidal, que ocupou o cargo durante a década de 70. É por meio dele, inclusive, que as ações de pesquisa realizadas em Lorena se relacionam a alguns projetos desenvolvidos dentro do DCTA, entre eles o Proálcool, como veremos a seguir. O projeto, na verdade, foi idealizado pelo Dr. José Walter Bautista Vidal, que incentivou o Dr. Pinatti a pesquisar essa tecnologia, ou implantar essa tecnologia para a obtenção de nióbio metálico. Por que especificamente o Dr. Pinatti foi procurado? Porque ele tinha acabado de fazer um doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, no Texas, em que ele trabalhou com um material, um metal muito parecido com o nióbio, que é o molibdênio. Mas o nióbio, nós temos extensas reservas e quando ele voltou ao Brasil, ele propôs um projeto de pesquisa para justamente obter nióbio metálico a partir das nossas reservas. E isso incentivou o Dr. Bautista Vidal a investir no projeto em escala piloto, já que a aceitação do metal produzido na Unicamp, na escala de laboratório, tinha tido uma aceitação muito grande por parte dos alemães e dos japoneses. Quem era a executora do projeto era a Fundação de Tecnologia Industrial, que era uma fundação privada, né, sem fins lucrativos, e que alojou o projeto Nióbio, assim como também o projeto do Proálcool, que fazia parte também dessa iniciativa do Dr. Bautista Vidal de usar as nossas reservas naturais, agregando valor aos produtos, em vez de simplesmente exportar commodity. Ele acreditava nisso, era um nacionalista ferrenho e encontrou no Dr. Pinatti um cientista que, além de tudo, era um empreendedor, que aceitou o desafio. E assim nós viemos transferidos para cá, sob a sombrinha da Fundação de Tecnologia Industrial, que foi o nosso primeiro empregador. Além de liderar a iniciativa, foi dele o projeto do forno que tornou a eletrólise do material possível. Bom, o Dr. Pinatti, assim como ele tinha desenvolvido a obtenção de nióbio metálico num nível de laboratório, ele projetou o forno de feixe de elétrons na escala piloto. Ele desenhou o forno baseado em conceitos de ciência de materiais e propôs que uma empresa fabricasse o forno de acordo com as especificações que ele tinha desenvolvido. E uma empresa alemã concordou em produzir o forno de acordo com o projeto do Dr. Pinatti. E aí começaram começou, na verdade, o comissionamento dessa planta lá na Alemanha, em que foi constatado que era possível obter nióbio metálico a partir do processo e do projeto do forno que tinha sido desenvolvido pelo Dr. Pinatti. E como é que foi a montagem desse forno? Vocês contaram com a indústria nacional, as peças foram desenvolvidas aqui. Como é que vocês conseguiram desenvolver aquele enorme, né, aquela estrutura gigantesca que está lá no galpão que a gente já passou? Então, o forno ele foi encomendado para essa empresa alemã e foi pago com recursos do governo federal. Na época,
do Fundo Nacional de Tecnologia, o FUNAT, que era ligado ao Ministério da Indústria e do Comércio. Então, esse projeto para a compra do forno foi totalmente financiado e o forno veio da Alemanha. Ele foi comissionado lá em dezembro de 1980, foi desmontado e enviado para o Brasil para que ele pudesse ser montado aqui. E na mesma ocasião foram apresentados mais 4 projetos de pesquisa para poder dar suporte, para financiar as outras etapas da produção de nióbio, porque o nióbio tinha que ser entregue de acordo com normas ASTM e para isso ele tinha que ser qualificado de acordo com as suas impurezas metálicas e não metálicas, e isso demandava toda uma estrutura de controle de qualidade que foi montada com recursos também federais. Bom, essa área sempre foi conceituada para ser laboratórios de apoio, né, às pesquisas, né? Então nós temos vários laboratórios, alguns deles implantados desde o começo do projeto, alguns mais recentes, né? E aqui devia estar cheio, sempre cheio de pessoas. Nossa, muito. Pessoas com muito ânimo para trabalhar, porque realmente o projeto tinha uma proposta excelente. E aí a gente chega aqui nessa mega estrutura. Ali ficavam os laboratórios de controle de qualidade, hoje reformados, né, para abrigar 2 equipamentos, mas na época nós tínhamos um corpo de técnicos e pesquisadores que eram cerca de 20 pessoas trabalhando nessas técnicas, né? E esse motor aí gigantesco? Não, a única coisa que está enterrado são as lingoteiras. As lingoteiras, elas ficam abaixo do forno para que elas possam ser encaixadas na câmara de refino. Então, elas são acondicionadas nesse poço, que tem o comprimento das lingoteiras, e elas são móveis. Enquanto um lingote está esfriando numa lingoteira, a outra lingoteira está recebendo uma nova fusão do metal. Qual a profundidade desse poço? Ai, agora você me pegou, eu diria uns 6 metros, daí para mais. E esses equipamentos todos aí, essa botoneira industrial que vocês tinham aqui, isso que a senhora falou que seria uma eletrônica muito rudimentar, né? Não, ela já está ultrapassada, porque a gente está falando, acho que a última atualização dela foi em 2005. Então, de 2005 para cá, a gente teve evoluções muito grandes na parte de eletrônica e ela, para ser atualizada, seria um trabalho hercúleo, né? Só podia ser feito dentro de um contexto de voltar a recuperar a operação do forno, que, como a gente falou anteriormente, economicamente já não fica mais viável. Quando foi a última vez que esse equipamento funcionou? Acredito que em 1995, 96, ele refundia, na verdade, sucata de titânio para a indústria ortopédica. Então nós tínhamos algumas empresas que mandavam a sucata de titânio e isso era refundido para poder utilizar o titânio metálico novamente. Não, a oficina mecânica nós sempre tivemos porque nós projetávamos e construíamos todos os nossos equipamentos e fornos aqui. E havia um torno específico que trabalhava só com nióbio, que era justamente o torno que coletava as amostras e ele só trabalhava em nióbio para evitar qualquer contaminação com outro metal. Mas a oficina mecânica sempre foi uma parte forte do nosso projeto, porque reatores, fornos necessários para as outras aplicações do nióbio metálico eram projetados e construídos aqui.
esse forno foi projetado no Brasil e qualificado, montado e qualificado na Alemanha. Ele foi projetado no Brasil e foi fabricado na Alemanha. E após a fabricação ele tinha que ser comissionado para saber se ele realmente atingia os objetivos de produzir um lingote metálico de nióbio. Então esse comissionamento foi feito lá na Alemanha primeiro, em que foi constatado que a tecnologia proposta para o forno realmente funcionava, e depois que ele foi montado aqui no Brasil, ele foi novamente comissionado por 2 técnicos que vieram da Alemanha para colocar o forno em funcionamento e verificar que realmente o forno continuava produzindo nióbio metálico como tinha sido previsto. O que tem de especial nesse forno? A temperatura era muito elevada? Na verdade, o conceito do forno em relação ao que se praticava antes pode ser resumido num ponto super importante, que é a câmara de apenas 1 metro cúbico, que era revestida com painéis de cobre refrigerado a água, e que durante o refino as impurezas que eram evaporadas do nióbio se condensavam nesses painéis de cobre refrigerado a água, fazendo assim o refino da maioria das impurezas. Grande parte das impurezas não metálicas, como o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, principalmente nitrogênio e hidrogênio, eram retiradas por meio de bombas de vácuo. E o oxigênio saía na forma de um composto com o nióbio, NbO, que também era coletado nesses painéis de cobre refrigerado a água. Então, onde que é essa câmara? Essa câmara é essa estrutura meio quadrada, meio retangular, né? Esse aqui é o segredo. Essa foi a tecnologia desenvolvida em relação ao que era praticado anteriormente. Lá em cima são os 2 canhões de feixe de elétrons que forneciam energia suficiente para fundir metais em alta temperatura, né? O nióbio funde a temperaturas acima de 2.500 graus, tântalo muito mais alto, molibdênio também. Então, os 2 canhões de feixe de elétrons atingiam esse produto intermediário e iam refinando o metal que caía justamente na lingoteira que estava acoplada à câmara. E assim o lingote era construído praticamente camada a camada. Quando terminava a fusão, a lingoteira era afastada, o lingote era resfriado sob vácuo, numa estrutura de refrigerada a água, e a outra lingoteira era acoplada à câmara para continuar a fusão de um novo lingote. Vocês chegaram a receber a visita alguma vez de algum político, algum governador, algum presidente? Naquela época, o que mais a gente recebia aqui era a visita de políticos, né? Os vários ministros de Indústria e Comércio que sucederam o ministro da época do Dr. Bautista Vidal. Recebíamos ministros do exterior, principalmente da nossa cooperação com a Alemanha e com o Japão. Enfim, se fazia um determinado lobby político, mas que não foi suficiente para nos ajudar na época que o projeto foi descontinuado. Mas sempre a gente recebeu muito pessoal político. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você fica sabendo por que o projeto nióbio foi encerrado e qual a relação dele com o trem-bala japonês. Um instante só, não sai daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente traz agora para vocês as informações sobre as aplicações do projeto Nióbio brasileiro. A tecnologia usada em um trem-bala no Japão, por exemplo, foi obtida por meio de parceria daquele país com o grupo de pesquisas brasileiro. Acompanhe. Quem eram esses primeiros stakeholders, aí, essas pessoas, esses grupos que receberam o nióbio que saiu daqui? Amostras do nióbio que foi produzido na Unicamp foram enviadas para o Max Planck Institute em Stuttgart e também na então KFK Jülich, que era o centro de pesquisa nuclear da Alemanha. E eles lá tinham condições de fazer uma análise completa desse material, que não é uma análise fácil de ser feita, porque são metais com propriedades muito específicas, mas eles tinham equipamentos na época e técnicas na época que retornaram o nióbio com uma qualidade muito boa e passaram a pedir que a gente fornecesse toneladas desse material. Isso na Alemanha, né? No Japão também houve um interesse muito grande por parte do Ministério da Indústria e da Tecnologia para desenvolver aplicações com nióbio, principalmente na área de materiais supercondutores. Como a gente precisava qualificar esse material, então a gente precisava de instituições que tinham forte experiência, né, em análise química, né? O que veio a ser mais provável e que foi mais provável foi a utilização do próprio Max Planck, né, na Alemanha, tá certo? Aí na parte depois, quando a gente resolveu desenvolver fitas de material supercondutor, fios de supercondutores, aí o acordo com o Japão, né, que era um país que era líder e ainda é, né, um dos países que são líderes nessa produção, fazia da gente também um trabalho estratégico para eles, né? Porque agora o que era importante, né, a gente sempre fez esse pessoal trabalhar num problema brasileiro, né? Ninguém levou daqui conhecimentos, tá certo? A não ser na ajuda de fazer análise, de fazer caracterização, tá certo? Mas nós é que o conhecimento deles. Isso. O Max Planck ele tinha um grande projeto em metais de alta temperatura e eles estudaram em amostrinhas super pequenininhas a interação que ocorria entre o metal e as impurezas que são parte do ambiente onde o metal era obtido. E a gente então foi aprender com eles essa teoria de metal, interação metal-gás, para poder aplicar nesse conceito que resultou nesse forno. Então, por exemplo, minha dissertação de mestrado foi provar que aquilo que o Max Planck tinha desenvolvido em amostras de alguns centímetros de comprimento também se aplicavam aos lingotes de nióbio, né? E a parte de caracterização, nós fomos lá aprender como é que fazia determinada análise para determinar as impurezas não metálicas, oxigênio, nitrogênio, carbono e enxofre. Então isso nós também aprendemos com eles e também eu fiquei encarregada dessa área do controle de qualidade, em que a gente desenvolveu aqui a forma de fazer essas análises, até modificando equipamentos que existiam no mercado, mas que não atendiam a análise que a gente queria fazer. Então a gente foi modificando esses equipamentos e, na verdade, as indústrias depois que fabricavam equipamentos acabaram incorporando as nossas modificações nos equipamentos deles, né? Inovação saindo daqui, então. Só que naquela época não tinha essa ideia de patentear uma inovação. Nem tinha esse nome. Nem tinha esse nome. A gente fazia o que era necessário para cumprir o nosso projeto, né? O nosso compromisso.
Então, o que era preciso a gente fazia e ia em frente. Deu certo, então vamos lá. E o que era essa pequena fábrica de nióbio instalada aqui? Quantas pessoas chegaram a trabalhar e quantos colegas pesquisadores a senhora chegou a ter no, digamos assim, no auge da produção? No auge da produção, nós tínhamos cerca de 150 funcionários totais, entre técnicos e pesquisadores. Os pesquisadores, certamente não vou lembrar o número total, mas eles estavam na casa dos 20, 25. E fora as colaborações que nós tínhamos com outras instituições dentro do país. O projeto Nióbio era um projeto supra-institucional. Ele não se limitava a utilizar a nossa capacidade, mas ele utilizava a capacidade de outras instituições no Brasil que pudessem colaborar com o projeto. Então, nós aqui chegamos a ter 150 pessoas, porque trabalhávamos 7 dias por semana, em 3 turnos, sábado, domingo e feriado. Vocês faziam que tipo de entrega e para que aplicações vocês chegaram a entregar? A senhora falou alguma coisa de indústria nuclear. Na verdade, nós tínhamos um contrato com a empresa aqui no Brasil que nos fornecia o óxido de nióbio, que era a nossa matéria-prima. Nós transformávamos esse óxido de nióbio em um nióbio com 5% de alumínio e 95% de nióbio, e em seguida esse material era refinado no forno de feixe de elétrons. Aqueles lingotes que você viu, eles eram qualificados e eram remetidos à empresa que fornecia o óxido de nióbio para nós. Esse era o contrato. Tínhamos uma quantidade fixa por mês de nióbio metálico qualificado que nós tínhamos que entregar para essa empresa. Ao mesmo tempo, nós desenvolvemos parcerias com instituições no exterior, para as quais a gente fornecia nióbio metálico para as aplicações as mais variadas. Aplicações em materiais e magnetos supercondutores, materiais para aplicações de alta tecnologia. E, na verdade, a aplicação nuclear ela se limitava a ser uma liga de nióbio-zircônio, na verdade zircônio-nióbio, para as barras dos reatores. Mas essa aplicação nunca foi desenvolvida, né? Porque havia grandes restrições para fornecer material para a indústria nuclear e, na verdade, a gente procurava as aplicações que pudessem ser estabelecidas para o dia a dia, mesmo pensando em aplicações de alta tecnologia. Em 16 anos de atividade, o projeto Nióbio teria refinado 130 toneladas de metais, 80 de nióbio, 42 toneladas de molibdênio, 6 de titânio e 2 de ligas diversas. Essa quantidade, ela trazia rentabilidade, trazia lucro para manter a pesquisa? A empresa com a qual nós tínhamos um contrato pagava um valor por quilo de nióbio entregue. E esse valor era revertido na própria operação de obtenção do metal, porque nós tínhamos que comprar outros insumos para poder obter o nióbio metálico. Por exemplo, alumínio em pó, toda a operação da planta piloto, que exigia manutenção. Então, aquilo que era recebido por quilo de nióbio refinado e qualificado, revertia para a própria operação do empreendimento, que inclusive pagava também parte dos nossos salários. Tá?
A empresa que fornecia a matéria-prima para o processamento do nióbio era a Companhia Brasileira de Mineração e Metalúrgica, CBMM, proprietária da maior mina de nióbio do Brasil. Segundo informações do Serviço Geológico Americano, o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, respondendo por aproximadamente 89% da produção global, e 80% desse volume é feito pela CBMM. Fundada em 1955 em Araxá, Minas Gerais, a companhia é controlada pelo Grupo Moreira Salles, da mesma família que é acionista e controladora do Itaú Unibanco. Uma fatia de 15% da empresa pertence a um consórcio japonês e sul-coreano, e outra, também de 15%, foi adquirida por um grupo chinês de empresas. E como é que foi esse fim do contrato e essa ideia de encerrar o projeto? Vocês tinham algumas metas que poderiam ser atingidas? O que passou pela cabeça do grupo quando chegou essa notícia de que o projeto acabaria? Bom, eu não posso dizer que foi um momento feliz, porque nós tínhamos toda uma programação para investir nas aplicações do nióbio e das ligas de nióbio. Então, a nossa matriz tecnológica, depois de vencida a etapa de produzir nióbio de acordo com as normas exigidas, era para investir agora nas aplicações que, na verdade, é se eu posso usar essa expressão, né, seria o filé mignon de toda aquela pesquisa e todo aquele trabalho que nós tivemos até então. Infelizmente, com a chegada do presidente Collor na presidência, não foi mais possível transferir recursos da federação diretamente para os municípios, como era o nosso caso. E aí o fluxo de projetos foi cortado. Nós ficamos cerca de 4 meses sem salários, porque os nossos salários vinham dos projetos que nós apresentávamos, até que foi feita uma negociação política para que os 2 centros de pesquisa, o Centro de Materiais Refratários, como nós éramos ou passamos a ser chamados, e o Centro de Biotecnologia, que abrigava toda a pesquisa do Proálcool, fôssemos incorporados ao sistema de ensino superior do Estado de São Paulo. Nós não fazíamos parte das universidades, mas éramos autarquia de ensino superior. E aí passamos a atuar como uma universidade, né? Os centros foram transformados em departamentos e passamos a receber o nosso salário da Secretaria de Estado de São Paulo. Quantas pessoas estavam, digamos assim, no projeto para apagar a luz? Olha, o número de pessoas era o mesmo e acrescentado dos alunos de pós-graduação que tinha sido recentemente criada dentro do centro de pesquisa. Nós tínhamos uma pós-graduação em engenharia de materiais, recebemos alunos naquela época, a pós-graduação foi criada em 1988, e nós tínhamos alunos em formação, tanto em nível de mestrado quanto em doutorado. Alguns desses alunos foram incorporados ao quadro de funcionários na época, mas alguns deles não tinham esse objetivo, né, de serem transformados ou utilizados como pesquisadores. Então, nós tivemos até um acréscimo de pessoal e ficamos com esse contingente durante todo o tempo até 2006. Muito bem. E qual era esse filé mignon das aplicações que vocês estavam prestes a iniciar? O que essa pesquisa de nióbio poderia ter proporcionado para o país? Olha, o nióbio tem uma importância muito grande nas aplicações médicas. Na época,
se falava muito pouco em ressonância magnética, tomografia computadorizada, coisas desse tipo. No entanto, os magnetos supercondutores que compõem essas máquinas são feitos de ligas de nióbio e titânio. Então, essa aplicação médica, ela abria um campo para a utilização do nióbio e das ligas de nióbio em aplicações médicas que, na época, eram prerrogativa das grandes cidades, né, que tinham talvez uma máquina dessas. Os exames eram caríssimos, não eram acessíveis como é hoje. Então, a nossa ideia era realmente investir nesse tipo de aplicação para popularizar essa tecnologia, né, que hoje acabou se consolidando, né? Mas à época, 1990, ninguém achava que uma cidade, por exemplo, como Lorena, com menos de 100 mil habitantes, pudesse ter um equipamento de ressonância magnética. Depois também tinham aplicações na área de próteses ortopédicas, na área de lâmpadas, elementos térmicos para lâmpadas de sódio, né? Aplicações supercondutoras, como por exemplo magnetos para trens magneticamente levitados, que hoje já existe uma linha, né, no Japão trabalhando nisso, e a nossa cooperação com o Japão era justamente nessa direção. Então o leque de oportunidades era muito grande para essas aplicações, mas infelizmente nós não tivemos tempo de colocar essa etapa em andamento. Em 2016, durante um seminário chamado O Nióbio é Nosso, Dr. Dalcro Pinatti falou sobre o uso da tecnologia desenvolvida para formar ligas de nióbio e titânio e das potencialidades que esses dois materiais abundantes no Brasil teriam juntos. E aí nós demos um grande voo. Vamos pegar a mesma tecnologia que a gente produziu nióbio, misturar com titânio e ir direto para a liga, nióbio 44% titânio, que é a liga supercondutora. Ela não é muito boa quando a gente faz ela por essa tecnologia para supercondutividade, mas ela é excelente para gerar filamentos que não é torcido como cabo de aço, que tem uma resistência 3 vezes a resistência mecânica mais alta de cabo de aço. São chamados materiais gigapascal. Todos os materiais, os aços mais resistentes, são megapascal. Tá certo? Essa coisa é 100 vezes mais resistente, tá certo? Não chega a 1000, porque o mega lá é 10 chega a 10 mega, entende? Da ordem de 100 vezes mais resistente. E se nós estamos objetivando agora um material estrutural, tem que ser barato, tem que ser produzido em larga quantidade, em grande quantidade. A gente tem tecnologia para isso. Tá certo? Então, por que não ir em frente com essa rota? Então, isso aqui é um subproduto da tecnologia de supercondutor. Quando se faz um supercondutor, um magneto supercondutor, esse magneto que vocês entram dentro da ressonância magnética para ver a imagem magnética, aquilo, no caso de ressonância magnética, o campo é baixo. Mas todo o nosso desenvolvimento, cooperação com o Japão, era para fazer os magnetos do trem magneticamente levitado do Japão. Se aquele trem está rodando hoje, é por causa de nós. Porque naquela época, o magneto custava tanto quanto a composição do trem inteira. E aí, quando o japonês, o consulado do Japão, descobriu que a gente estava fazendo uma liga nióbio-titânio de baixo custo, deu a cooperação com o Japão, que foi a cooperação mais longa que o ETL, Eletrotécnico Laboratório do Japão, teve na história dele, 16 anos de cooperação. E encerrou quando o Collor acabou com nós, senão não encerraria nunca. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a busca por ligas supercondutoras no projeto Nióbio brasileiro e quais as alternativas para que o projeto ressuscite. Um instante só, não saia daí.
Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta. A gente continua falando sobre a produção de nióbio no Brasil e as pesquisas que buscavam agregar valor a este produto brasileiro. Você vai conhecer agora um dos professores remanescentes daquele projeto que começou em 1978, o professor Sebastião Ribeiro, que além de pesquisador, é um entusiasta do projeto. Como é que foi a participação do senhor no projeto do nióbio? Aí eu participei desde o começo, né? Aí eu estava no 4º ano de engenharia e me integrei, né, ao grupo, né, ao projeto nióbio, o professor Pinato, a professora Rosa, né, na época, e os demais membros. Então, estava no 4º ano, eu integrei a equipe, aí formei, né, fiz o 5º ano, me formei e fui contratado no projeto e estou até hoje. Então, estou aqui de 78, né, até agora 2024, estou presente aqui e trabalhando continuamente no projeto com a equipe. Qual que era a sua atividade? O que o senhor desempenhava? Então, eu comecei mais ou menos, né, auxiliando, né, já os engenheiros e né, o Petoilho na época, né, que era mestre, e o professor Pinato, que era doutor também, né, e daí eu comecei trabalhando, né, em metalurgia extrativa, desenvolvi toda a parte de redução luminotérmica do óxido de nióbio para transformar o óxido em nióbio, né? E aí depois eu fui fazer mestrado, doutorado e eu fui trabalhar na área de cerâmica, né? Atualmente eu trabalho com cerâmica. O senhor trabalha com que tipo de cerâmica hoje? Hoje eu trabalho com todos os tipos de cerâmica, desde as cerâmicas à base de argila até as cerâmicas de alta tecnologia, carbetos, nitretos, e alumina, zircônia, espinélios e daí para frente. Qual que foi a sensação do senhor quando o projeto acabou? Não, para mim o projeto não acabou até hoje, porque eu ainda vivo ainda, né, a memória do projeto. Para mim não acabou ainda, né? Simplesmente eu mudei de atividade, né, de tipo de projetos que eu trabalhei, que eu sempre trabalhei com projeto, né? Mas então o projeto nióbio ainda está vivo na minha mente. Acho que nunca vai acabar comigo. O professor Antônio Sartori, que nós já mostramos nesse vídeo, é outro entusiasta do projeto. E agora a gente vai detalhar um pouco mais a parte dele nas pesquisas. E o que o senhor fazia no projeto? Qual que era a sua atividade principal? Bom, minha função principal foi a obtenção de nióbio ultra puro. Essa era a função primordial, fazer... O senhor era o cara que fazia acontecer. Entre várias pessoas, né? O projeto era dividido em vários temas, né? E alguns temas a gente participava em todos eles, mas outros eram mais específicos, né? E o senhor estava desde o começo? Estava desde o primeiro dia aqui em Lorena, né? E antes disso eu estava no mestrado na Unicamp junto com o professor Daltro. Ah, o senhor já fazia o mestrado lá? Na Unicamp. Legal. E como é que foi para o senhor receber essa oportunidade de trabalhar com nióbio no Brasil? Foi uma coisa magnífica na época, quer dizer, magnífica a gente sabe agora, né? Porque na época era um mistério, tá certo? A gente só compreendia que o Brasil estava deixando levar seu minério na forma mais simples, que era areia, e alguma coisa precisava ser feita, né? Porque com a quantidade que a gente tem nesse material, era uma responsabilidade, né, como é ainda hoje, de que todos os cientistas que trabalham em áreas correlatas pudessem desenvolver materiais, pudessem desenvolver utilidades para esse metal. O senhor falou em coisa magnífica, o senhor descobriu que era uma coisa magnífica quando, mais ou menos? Não, especialmente quando a gente obteve o primeiro lingote aqui, né? Que aí o que era uma ideia se tornou uma realidade. E, apesar de que na Unicamp a gente já obtinha, né, em dimensão menor, numa escala menor, né, o nióbio. O senhor acreditava no andamento do projeto, na viabilidade do projeto na época? Sim, completamente, né? Porque a gente estava falando de princípios físicos, metalúrgicos, que eram extremamente pertinentes. Era uma questão de engenheirar, vamos dizer assim, as atividades, né? E obter os resultados.
A minha participação, inclusive, ela começou numa direção, mas depois ela mudou. Depois de eu ter feito o mestrado na Unicamp, os meus resultados do trabalho mostraram que a gente, naquela época, estava trabalhando com um nióbio que não era muito puro, né? Então, chegamos à conclusão que o nióbio era uma liga, na realidade. E aí veio a ideia, como é que a gente faz para fazer o nióbio puro, né? Daí é que eu entrei e fui encarregado de buscar essa solução, né? Isso veio através de um acordo que a gente tinha com a Alemanha. Eu passei um tempo no Instituto Max Planck aprendendo essa técnica de eletrólise em sais fundidos, que depois eu vou te mostrar a peça ali. E aí para frente foi, durante um longo tempo, né, esse trabalho. Agora eu queria frisar que ele continua, né? Tá certo? Embora com menos gente, tá certo? Quer dizer, algumas pessoas deixaram de trabalhar com nióbio, que infelizmente é muito ruim para o país, né? Mas boa parte do pessoal da comunidade científica ainda continua trabalhando com esse material. Trabalhando em pesquisa, o senhor disse? Em pesquisa, desenvolvimento de novas aplicações, né? Isso é o ideal que um cientista pode fazer no momento. Essa técnica que o senhor aprendeu lá no Max Planck, o senhor desenvolveu aqui, o senhor conseguiu passar para mais pessoas? Formou aí mestrandos e doutorandos? Sim, a gente tem aluno de mestrado e tem vários de iniciação científica, né, que trabalham nessa área. O nióbio que era obtido na planta de feixe de elétrons, ele era um nióbio que ainda continha cerca de 0,2% de tântalo. E para algumas aplicações de nióbio, essa quantidade de tântalo podia ser prejudicial, principalmente para aplicações nucleares. Então, com o desenvolvimento de uma outra tecnologia que pudesse retirar esse tântalo do nióbio, que era a eletrólise em sal fundido, era possível obter um nióbio ultrapuro, como o Sartori falou no começo, apto a ser aplicado em produtos que não podiam conter teores altos de tântalo, né? Então, aí vem todo o desenvolvimento da eletrólise em sal fundido, que é para obter nióbio ultrapuro. E esse ultrapuro significa não ter a grande impureza metálica que vem sempre acompanhando o nióbio, que é o tântalo. Muito bem. E aí o que o senhor tem aí em mãos, professor? Aqui são algumas amostras do que foi feito, né? A gente construiu, além das plantas de laboratório, que inclusive foi alvo de mestrado, né? Meu doutorado, tá certo? A gente construiu também uma planta semi-industrial, né? Que tinha como produto esse material. Você pode ver que é nióbio, né? Esse aspecto poroso é característico de metais que são eletrodepositados, mas você vê que com a usinagem a parte de baixo é completamente maciça, completamente perfeita. Esse aqui saía de uma planta menor, menos sofisticada que essa, que no momento está desmontada porque a gente está tentando arrumar um parceiro para tocar para frente. Era aqui também essa planta menor? Sim, a planta era menor aqui. O senhor sente saudade? Ah, sim, né? Sem o saudosismo, mas evidentemente que, né, além de, sei lá, da saudade em si, né, a participação de muita gente, né, quer dizer, envolvida, né, Japão, Alemanha, quem mais? Nós tínhamos acordos internacionais, quer dizer, era bastante pesquisador estrangeiro se movimentando aqui e principalmente reconhecendo o nosso trabalho, né, a importância que tinha e daí o sucesso que o projeto fez. É interessante porque quem reconhecia o nosso trabalho era o pessoal de fora. O Brasil nunca reconheceu o nosso trabalho. Aliás, muito pouca gente sabe da nossa existência. Por favor, era interessante porque quem reconheceu o nosso trabalho era o pessoal de fora. Eram os nossos parceiros estrangeiros que viam no nosso trabalho alguma coisa que tinha um significado muito grande. Mas o Brasil jamais reconheceu o nosso trabalho e, na verdade, ele não conhece o nosso trabalho.
Daí a importância de ideias como essa, né, de fazer uma divulgação de alguma coisa na qual o Brasil foi pioneiro e que não passou para a história do Brasil. Era isso, uma das perguntas que eu acabei não fazendo para a senhora. Naquela época, tinha outros laboratórios como esse pesquisando nióbio, porque vir pessoal da Alemanha e do Japão para cá, quer dizer, nem lá estava rolando? Não, é que os acordos eram em pontos específicos. Tá? Já existia empresas que produziam nióbio, né? Inclusive levando minério daqui para transformação em metal. O grande gol, né, do professor Pinatti foi enxergar isso aí. A gente tinha que parar de exportar terra e passar a exportar produtos de mais alto valor agregado, como são os lingotes, por exemplo. E a nossa intenção era chegar na realidade, né, em produzir fios supercondutores, que essa era a grande meta também do nosso projeto. Quando a gente está falando de agregar valor, né, para não... Vou adaptar uma frase aí que o senhor falou, não exportar cabelo para importar peruca. É isso. Qual é o valor agregado de um lingote desse de nióbio, por exemplo? Hoje no mercado ele tem valor de $70 por quilo. Repete, por favor, professora. $70 por quilo. Hoje no mercado internacional, o nióbio trabalhado da maneira como vocês trabalhavam tem valor de $70 por quilo. Esse que está aí no chão, né? Para você ter uma ideia, uma tonelada de minério de ferro custa $100. E o nióbio extraído da natureza, a matéria-prima, custa quanto? Deve custar uns $2 por quilo de nióbio. Nossa! É um pulo astronômico. Agrega muito valor. E à medida que você transforma esse lingote em outras formas, barra, fio, chapa, esse valor agregado ao nióbio vai aumentando. Vai de 70 vai a $150 o quilo. Tem duas menções que eu tenho que fazer, que trabalhou conosco até uns 2 anos atrás, que começou também em 78, que foi o engenheiro doutor agora, Carlos Alberto Baldan, que era o responsável pela operação do forno de feixe de elétrons. Né? E uma menção que eu não posso deixar de fazer também é sobre a nossa secretária. Ela foi contratada, foi a primeira contratada em 1978, Maria Alice, e ficou conosco até uns 3 anos atrás, e ela era a memória do projeto Nióbio. Ela era quem dava suporte para todos nós em toda a parte administrativa e foi uma colaboradora que não tem preço. E, felizmente ou infelizmente, chegou a época de ela se aposentar e ela optou por curtir a aposentadoria dela, mas ela foi uma pessoa-chave para que a gente pudesse trabalhar sossegado na área técnica, com ela dando suporte na área administrativa. Eu já fiz essa pergunta para a professora, mas vou repeti-la ao senhor. Se alguém, de repente o Celso Pancera lá da FINEP estiver assistindo esse programa e falar assim, caramba, eureka, achei um projeto bom para investir aí na Nova Indústria Brasil. O senhor imagina que seria possível, viável, retomar o projeto da onde parou, investir para que pudesse voltar a produzir ou algo nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Eles já participaram do início, né? Seria dar continuidade, mas sem dúvida seria muito interessante, né? Como você falou, eu espero que alguém esteja nos vendo e ouvindo, né? Para que essa realidade possa voltar, né? Seria numa outra, financeiramente, professor? nós já temos inclusive uma segunda etapa projetada, né? Só precisamos dos financiadores O que não é viável economicamente é essa tecnologia que foi terminada lá em 1995. Mas como eu disse, a gente já tem uma nova proposta de uma tecnologia muito menos complicada e que seria viável economicamente, mas que a gente ainda não tem financiamento para isso. Uma mineradora também, né, por trás dessa empreitada. Sim, sem dúvida, qualquer ajuda seria muito bem-vinda. Legal.
Legal. Gente, foi... Trabalho que nós desenvolvemos. E hoje, pelo que a senhora me falou, vocês têm um grande acervo aí, fotos, documentos, material que está guardado aí, esperando alguém que possa fazer uma catalogação, um trabalho de historiografia mesmo, né? Já teve alguma iniciativa nesse sentido? Alguém da universidade ou de algum centro de pesquisa que chegou? Deixa eu contar essa história. Não, nós mesmos tivemos essa iniciativa para não perder mais material do que havia sido perdido, e esse material perdido ocorreu justamente na época da incorporação de todo o empreendimento aqui pela USP, e as pessoas que vieram trabalhar não tinham absolutamente nenhum conhecimento da história de todo o desenvolvimento que foi feito. Então, caixas e caixas de material, de documentos foram simplesmente destruídas. E nós conseguimos recuperar uma parte desse material, que hoje está ainda acondicionado em caixas. Tínhamos no nosso acervo várias fotos que foram tiradas durante todo o desenvolvimento do projeto. E hoje nós trabalhamos com uma aluna bolsista que faz essa digitalização desses documentos. Ainda não conseguimos que fosse criado um banco de dados para que essas informações pudessem ser acessadas, né? E submetemos um projeto em 2022, se não me engano, à própria USP, num edital que foi aberto pela própria USP para recuperação e manutenção do acervo, mas o projeto não recebeu prioridade e, portanto, nós não fomos financiados. O que nós temos recebido de apoio é da própria diretoria da Escola de Engenharia de Lorena. Apoio com a bolsa, que faz o aluno digitalizar esse acervo, computadores para a gente armazenar esse material digitalizado e um apoio para que a gente continue tentando, quem sabe, fazer um memorial aqui dentro do próprio equipamento, do próprio departamento. Como você viu, aquela área em torno do forno de feixe de elétrons, não pode ser feito nada ali, e a nossa ideia era fazer um memorial em torno do forno que pudesse abrigar tanto o banco de dados como materiais que fizeram parte de toda a história do desenvolvimento. Ainda não conseguimos isso, quem sabe a gente tenha mais sorte numa próxima oportunidade.